Muito bem, então continuamos agora com a parte 3 da nossa aula 3. Desta vez vai ser sobre as partes do discurso. Tudo isso aqui está escrito no livro terceiro da retórica, onde Aristóteles diz que há três questões relativas ao discurso, né? Então, esse discurso pode ser tanto o discurso oral quanto o discurso escrito. As provas, o estilo e a disposição das partes. Então, eu vou falar sobre a disposição das partes, né? As provas são aquelas que já tínhamos falado, as provas principais são aquelas que já tínhamos falado do logos, do ethos e do pathos. Depois haverá as outras provas, que serão as provas jurídicas, que isso não vamos ficar discutindo aqui, que são, por exemplo, a confissão, os documentos, as testemunhas, né, etc., que também servem para convencer, né? E agora, que é o que importa, é a disposição do discurso. Dizer, como é que deve ser escrito um texto para que ele convença? Como é que deve ser falada uma, uma, uma oração, uma fala, um discurso, né? Como que deve ser falado um discurso para que ele produza um efeito de convencer as pessoas, né? Então, isso é uma arte. Isso é uma arte. Então, vamos começar primeiro, né, falando sobre essa disposição. Então, ele fala que é preciso, em primeiro lugar, a introdução. Então, essa introdução, diz ele, começa por se exprimir logo de entrada o que se pretende dizer e apresenta seu plano. Então, isso é o que eu não fiz, né, e agora vou fazer. Então, o que nós vamos falar agora? Então, nós vamos falar das diferentes partes do discurso, né? Ou como Aristóteles dizia, da disposição que um discurso, um texto tem que ter para que fique claro, para que fique bem explicada as coisas, né? Então, nós vamos falar, em primeiro lugar, da introdução, depois vamos falar da exposição ou narração, depois vamos falar da demonstração e depois vamos falar da conclusão. Essa é a boa disposição de um discurso. No meio de tudo isso, tem que ter a elocução, ou seja, tem que ser bem falado, né? Bem falado. E, como já disse antes, tem que ser apoiado no logos, no ethos e no pathos, né? Então, introdução. A introdução começa, diz Aristóteles, falando-se o que se quer falar e como é que vai ser feito. Então, é o que eu fiz agora, né? Olha, então nessa aula vamos falar disto, disto e daquilo. Vou procurar fazer isto desta forma para a gente chegar à seguinte conclusão. Então, essa introdução tem que ser sempre feita. Agora, reparem, essa introdução deve ser feita no começo como uma espécie de pauta para a gente pensar, para a gente ir escrevendo. Mas depois, quando se escrever tudo, quando se elaborar todo o texto, né, então aí é que realmente se escreve mesmo a introdução definitiva. Porque quando não se faz assim, né, quando a primeira coisa que se escreve é a introdução, depois acontece que o texto deriva, né? A fala deriva, né? Aquilo que a gente pensou que ia falar não fala exatamente igual, então a gente começa a dar mais importância a umas coisas ou outra. Eu tenho aqui o texto escrito da minha aula, mas ao vivo esse texto fica diferente, né? Então, eu preciso fazer a introdução depois de tudo isso. Só que, claro, aqui estamos ao vivo, né? Então enfim, acabo de fazer a introdução para vocês. Pode ser que depois, ao longo desta aula, essa introdução esteja furada, né? Um texto escrito tende a ser refeita a introdução, depois que tudo for escrito, né? Segunda parte, a exposição ou narração, né? Que é, então, expor
os fatos e os seus argumentos. Então, olha só as características que Aristóteles dá com relação a esse ponto. Nunca pode ser contínua, mas dividida em muitas partes. Então, tem gente, isso está no livro 3º, capítulo 16.1, né? Tem gente que faz assim exposição, faz uma narração assim contínua, 5, 8, 10, 15 páginas, né? Isso daí é extremamente cansativo para o leitor, é confuso, não fica claro, não se foca, né? A pessoa que está lendo se perde, e se é um discurso, então é pior ainda, né? Então tem que ser feito em partes, né? Para isso existem as divisões do discurso, né? Quer dizer, estamos falando, quer dizer, bom, então se eu vou falar sobre os processos retóricos no os processos criminais no século XVIII, em casos de rapto, né? Então eu vou falar, vou fazer uma pequena introdução, então eu coloco introdução, depois coloco assim contexto, então eu dou um contexto histórico do problema, depois posso colocar, por exemplo, a apresentação dos casos, então eu apresento brevemente quais são os casos, depois já vou entrar mais em matéria, então as provas por presunção, e aí então vou começar a falar sobre esse tema, e aí vou indo, eu vou fazendo pequenas divisões, pequenas partes de um todo, para que vá ficando cada vez mais claro, né? Segundo conselho de Aristóteles, é necessário expor pormenorizadamente os atos que formam o fundo do discurso. Então, para isso é importantíssimo que a pessoa saiba onde é que está o quid da questão, onde é que está o miolo da questão, o que é relevante e o que é acessório, né? Por quê? Porque é como se fosse um funil, né? A gente começa de longe, vai chegando mais perto até o momento em que a gente chega no meio do discurso, na explicação daquilo que verdadeiramente é a nossa opinião, ou daquilo que verdadeiramente a gente quer focar, ou aquilo que a gente quer mesmo discutir, né? E depois vamos apresentar os argumentos para isso daí, né? Então, isso precisa estar muito claro no começo para quem vai escrever, ou para quem vai fazer o discurso, né? Então, para isso é muito importante, antes de escrever, antes de entrar em matéria, antes de expor, é muito importante, por exemplo, escrever qual é o estado da questão, qual que é o debate historiográfico. A gente vai falar sobre sei lá, as minas de Potosí, né? O que já se discutiu sobre esse tema? A gente vai falar sobre as encomiendas. O que já se discutiu sobre esse tema? Quais são os textos ou as obras mais relevantes nos últimos anos, né? Porque se isto não se faz, né, a gente chega assim de chofre, né? É como se a gente estivesse chutando. É preciso que a gente se convença primeiro, que a gente tenha uma clareza, né, sobre aquilo que nós estamos falando está dentro de que debate e qual é a nuance diferente, né, do resto do debate, aquilo que nós estamos dizendo. Se nós estamos falando de uma nuance ou nós estamos contestando uma tese, né, isso tem que ficar claro dentro do contexto historiográfico, dentro do estado da questão, né? Com relação vamos chamar assim, às páginas, né? Sempre o problema dos alunos é, puxa, mas quantas páginas precisa para essa prova? O Aristóteles não dá nenhuma, né? O Aristóteles diz que o tamanho da narração é a justa medida. Ou seja, não pode ser nem muito curta, nem muito longa, né? Porque se for muito curta, né, dá a impressão de que, ou não só dá a impressão, como seguramente não haverá uma fundamentação argumentativa suficiente, não vai convencer. E se for muito longa, fica muito cansativa e fica uma impressão de enrolação, né? Então, a justa medida é tudo aquilo, né, que dá luz
que dá luz aos fundamentos da opinião. E então, muitas vezes é preciso explicar os argumentos um atrás do outro, se colocando na posição do leitor, daquele que está pensando enquanto a gente escreve, pensando porque está nos lendo. Depois, com relação, dentro dessa explanação, se chega ao momento da demonstração, que é como se fosse uma terceira parte que está incluída normalmente nessa segunda parte, na narrativa, na exposição dos fatos e dos argumentos. A gente vai para a demonstração, ou seja, a fundamentação das opiniões. Isso é feito através do argumento. E o argumento são frases e orações em que se afirma ou se contestam ideias, que se fundamentam em cima de raciocínios. Esses raciocínios, não são, como se diria assim, não são de consenso universal. Nem todos aceitam esse tipo de raciocínio. É normal, desculpem, que os raciocínios que a gente utiliza, que os argumentos que a gente dá, sejam, vamos dizer assim, parcialmente defendidos, ou por alguns historiadores, ou pela maioria dos historiadores, ou por alguns bem conhecidos historiadores, ou pela força dos argumentos, mas, por outro lado, haverá sempre a possibilidade de que haja outros historiadores, com outras posições, com outras opiniões e com outros argumentos. Como disse, se conhecermos, e é preciso conhecer esses outros autores, então a gente irá refutando, a gente irá contestando essas opiniões e esses argumentos dados por aqueles que pensam diferente de nós. É isso que constitui um texto bem elaborado, bem escrito, bem, entre aspas, demonstrado. Mas vejam bem, se demonstra não por evidência, se demonstra não por prova matemática, se demonstra não por postulado geométrico, se demonstra pela força da argumentação. Então, a forma de apresentar é múltipla. Você pode apresentar de muitas maneiras. O que o Aristóteles diz, e esse dado é importante, é que a gente precisa ver se as nossas opiniões, se nós temos argumentos que consolidem, que fundamentem bem as nossas opiniões. Porque se nós não tivermos, então é melhor não colocar a discussão, não colocar a opinião em discussão. Isto é importante. Quer dizer, se eu não tenho nenhum documento, se eu não tenho nenhum artigo, se eu não tenho nenhum texto, se eu não tenho nenhum autor, se a única referência mesmo sou eu e as minhas circunstâncias, eu e as minhas ideias e os meus gostos, então, infelizmente, esse argumento que eu vou dar não vai ter força, não vai ser aceito. Infelizmente, ou felizmente, não vai ser aceito. Então, eu preciso fundamentar as minhas opiniões. Por isso que muitas vezes eu preciso ler mais, procurar outros autores, saber outras referências. Eu posso, a partir de um autor, sei lá, eu posso pegar o Antônio Manuel Espanha e a partir dele eu posso dar o pulo do gato. Eu posso criar uma opinião minha, eu posso deduzir, eu posso realizar, imaginar uma série de hipóteses que partem do que o Caio Prado falou, do que o Fernando Novaes falou, do que o Antônio Manuel Espanha falou. Posso, tranquilamente. Mas eu tenho que dar a referência, eu tenho que estar baseado, em algum ponto, em algum texto, em algum pensador. É assim que se escreve a história. É por isso que é necessário dar o estado da questão, por isso que é necessário dar a discussão bibliográfica. Sempre é preciso
vamos dizer assim, se sempre preciso argumentar por meio de raciocínios, por meio de frases encadeadas e não por meio de flashes, né? Eu tenho muito receio, a experiência que eu tenho é que muitas vezes, talvez pelo mundo digital, talvez pelo WhatsApp ou pelo Instagram, né, a gente simplesmente dá flashes, a gente dá chavões, a gente está muito acostumado a joinhas e a carinhas sorrindo, né? Então a gente simplesmente escreve, né, estados emocionais ou intuições racionalizadas ou argumentadas, mas elas não estão encadeadas, então não junta nada com nada, então simplesmente vai ser lendo, né? A cabeça do leitor não, não entra num processo de raciocínio. Existe um processo de raciocínio por meio do qual se parte de uma ideia, se parte de um argumento, se entra num outro argumento, se passa para um outro argumento e se conclui. Isto é assim, né? Ou seja, isto aqui é da natureza humana, né? Mas às vezes a gente nem presta atenção nessa lógica interna dos argumentos. E a última coisa, a última parte do discurso é a conclusão. Então, na conclusão, é o momento em que o Aristóteles diz que tem assim, a conclusão deve ter como que quatro partes, né? E interessante, uma delas é muito importante, mas é interessante levar em conta essas quatro partes, né? A primeira parte é dispor os ouvintes ou o leitor, né, a nosso favor e contra o adversário. Então, quando a gente está concluindo, é interessante a gente falar assim, deixar cair que, olha, então eu falei e tudo que eu falei é para mostrar que isto aqui que foi falado pelo outro está furado, então não se sustenta, ou então não é exato, ou então não é bem assim. É preciso voltar a lembrar às pessoas, né, que a gente escreveu em diálogo ou em debate ou em choque com outras opiniões, né? Depois é preciso, há um momento em que é preciso amplificar, ou seja, focar aquilo que foi importante no que falamos. Então, a conclusão tem que ter um momento em que a gente foca, a gente volta, né, a falar, então, insistir na ideia, ou procurei mostrar que, e aí então a gente diz exatamente o que foi a coisa mais importante que procuramos mostrar, ou as duas ou três coisas importantes que procuramos mostrar. Isso dá já um resumo, né? Mas a gente está focando, né? Quer dizer, o resumo é sempre uma seleção. Então, o que a gente vai resumir? O que a gente vai focar? Aquilo que realmente é relevante, aquilo que realmente nós queríamos dizer, aquilo que era o importante a ser dito. Então a gente coloca isto novamente, porque a gente foi desenvolvendo, né? Coloca novamente na conclusão, mas não da mesma forma, né? Não podemos voltar ao mesmo tipo de discurso narrativo, né? Quer dizer, uma conclusão não é para fazer nota de rodapé, não é para fazer referência, não é para citar ninguém, já não se cita mais ninguém. As citações são feitas no discurso, no desenvolvimento e na demonstração do discurso. Na conclusão, se conclui, né? Mas nessa conclusão se foca naquilo que é relevante, né? Depois, muitas vezes, né, uma terceira parte, é preciso, como dizia Aristóteles, né, tocar os sentimentos, tocar os afetos, mostrar qual é a importância do que foi falado. Qual é a importância do que foi falado? Que faz isto aqui que eu falei dentro de um discurso que faz 30, 40 anos, 10 anos, né? Qual é, onde que está, né? Quer dizer, é importante que a pessoa perceba, né, que leu um texto, que leu um livro e que esse livro é importante e está dentro deste discurso daquele outro e que foi relevante o que foi lido por causa disto. Isso também tem que ser colocado na conclusão, né? E a última coisa, né, que fala Aristóteles, das parte de uma conclusão, uma boa conclusão, é fazer uma recapitulação.
Ou seja, voltar a dizer, olha, então eu queria dizer isto, eu procurei fazer isto, explicar isto por meio disto e daquilo, eu mostrei esse argumento e aquele outro argumento para chegar nessa conclusão, né? É uma recapitulação. É claro, não é, que a gente pode fazer a recapitulação como se fosse assim a única parte importante da conclusão, ou seja, conclusão, e a gente apresenta uma recapitulação. E nessa única recapitulação que a gente faz, né, a gente vai introduzindo essas outras coisas que eu falei agora há pouco, né? A gente coloca, mostra, na recapitulação, mostra a importância do nosso discurso, mostra o lugar do nosso discurso no debate, mostra que a gente entrou em discussão ou em debate com esse autor ou com aquele outro autor, procura amplificar o foco, colocar o foco naquilo que for relevante, tudo isso dentro de um processo de recapitulação, né? Então, essas são as partes do discurso. Qualquer texto que vocês escrevam, né, se seguirem essa divisão, terá pelo menos uma estrutura bem feita, bem organizada. Pode ser que depois o texto careça de lógica, careça de fundamento, careça de emoção, né? Pode ser que careça, mas esta estrutura tem a tradição, toda a tradição ocidental do lado dela. É uma estrutura vencedora, né? Um discurso ou um texto desta forma tem mais facilidade para convencer. Depois precisa ter conteúdo, né? Eu não entrei na discussão do conteúdo, né? Era isso que eu queria falar. Já, então temos 3 aulas, né? Agora estou fazendo a recapitulação. Essa terceira aula teve 3 partes, né? Onde ficamos vendo a importância da retórica, né? De que maneira o Aristóteles, né, fala dessas do logos, do ethos e do pathos, e ao mesmo tempo também como Aristóteles tem os seus argumentos para convencer de que a retórica é necessária para a vida, né? E depois vimos as partes do discurso, né, e como que essas partes se estruturam entre si. Tá bom? Então, com isso, acabamos a nossa aula 3. Muito boa tarde.